Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e agora a gente vai estudar a terceira lição da revista da Escola Dominical da CPAD, do segundo trimestre de 2016. A gente já estudou aí a primeira lição, essa revista aqui que vai estudar a Epístola aos Romanos. Então a primeira lição falou da Epístola de Paulo aos Romanos de uma forma bem geral. A gente estudou ali a introdução da epístola, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Na segunda lição, a gente estudou sobre a necessidade universal da salvação. Ou seja, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai tratar ali da pecaminosidade da humanidade. Ele fala que os gentios pecaram, que os judeus pecaram, então todos carecem da glória de Deus. Então ele mostra que a humanidade está decaída. Então foi o que a gente viu na lição anterior, lição número 2. E agora na lição número 3, a gente vai ver a solução para essa pecaminosidade, para o pecado. Ou seja, qual é a solução para o pecado? Tanto para judeus quanto para gentios. Ou seja, qual é a solução para o pecado que serve para toda a humanidade. Então essa lição, ela traz como título Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. É uma lição maravilhosa, talvez assim, uma das lições mais importantes dessa revista, porque ele vai falar do cerne do cristianismo, da principal doutrina, talvez, do cristianismo, que é a justificação pela fé. Sem justificação pela fé, não existe cristianismo. O livro que eu usei como base, não como base, mas um livro que me ajudou muito nessa aula, é Justificado em Cristo, de Mark Seyfried. Esse livro ele trata uma certa profundidade do tema da justificação. Quem quiser se aprofundar, eu recomendo esse livro, Justificado em Cristo, Mark Seyfried, da editora Agnus. É um livro muito bom, ele se aprofunda. Então quem tem interesse pode comprar, adquirir esse livro, que vai ser ricamente abençoado com ele. Gostaria de explicar um pouco qual é o objetivo do EBD em Foco. Falar um pouco, um site, ebdemfoco.com. Esse site ele tem como principal objetivo divulgar o Evangelho de Jesus Cristo através de mensagens, textos e aulas voltadas para quem tem interesse de estudar a palavra. Então, quem tem interesse de estudar mais a Bíblia, seja professor da escola dominical ou não, que tem interesse de se aprofundar, pode acessar ebdemfoco.com. Lá você vai encontrar um material muito rico em conteúdo e você pode usar esse material para transmitir conhecimento para outras pessoas, para pregar, para ensinar na igreja, para ensinar entre a sua família. É uma maneira de evangelizar que se expande de forma bem geral, ou seja, eu explico aqui para você, você leva esse conhecimento para a sua sala de aula na igreja, e lá o seu aluno leva para a sua família, leva para os seus colegas, e assim a gente vai espalhando o evangelho e espalhando o conhecimento bíblico. Então cada um que aprende alguma coisa deve repassar esse conhecimento. O conhecimento não deve ficar para si próprio. Então, porque um dos objetivos é que eu possa repassar o que eu estudei para você. E você possa usar esse conhecimento para repassar para outras pessoas. E você que é professor da classe de adultos pode se beneficiar com o slide. Eu preparo um slide, a aula ministrada aqui através desse slide, e você pode usar esse slide na sua igreja. Você entra no ebdemfoco.com, faz o download do slide em PowerPoint. É um slide com animações, bastante figuras, que você vai dar uma aula diferente usando esse slide lá na sua igreja. Pode modificar, acrescentar, tirar, fique à vontade. Outra coisa que eu vou falar é uma novidade. A partir de agora eu vou colocar o áudio da aula. Então eu vou ministrar essa aula aqui em vídeo e em áudio, ou seja, você pode fazer o download do áudio. Então abaixo do vídeo aí no site, você vai ver o áudio, é só clicar numa setinha, você faz o download do áudio, coloca no seu celular, coloca aí no pendrive, ouve no seu carro, quando estiver andando de ônibus, ou seja, fica à vontade para você ouvir o áudio onde você quiser. Então faça o download do áudio. Se você estiver no YouTube, clica no link abaixo, vá para o site, lá você vai fazer o download do áudio. Bem, é isso, vamos começar agora a aula da terceira lição. Lição número 3, Justificação pela fé em Jesus Cristo. Bem, esse é o tema dessa lição.
E o textuário diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20. Verdade prática. A justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Então, esse é o tema principal dessa lição. A gente vai falar sobre justificação, o que é justificação, e vai falar o que significa ser justificado pela fé, né, e o que Abraão tem a ver com tudo isso, né, porque no versículo que a gente leu tinha a ver com Abraão. Então a gente vai falar aí, né, dessa justificação manifestada para salvar todos, né, por Cristo. A gente vê que é o objetivo, né, é salvar. O objetivo de Cristo ter vindo, morrer na cruz do Calvário é salvar. Mostrar, né, que Paulo procurou responder de forma bíblica, né, as contestações que seus interlocutores faziam quanto à justificação. Então, Paulo usou o Antigo Testamento, usou o exemplo de Abraão para provar que a justificação era pela fé. Né? Era não, e é pela fé. Foi pela fé e continua sendo pela fé. Né? E mostrar isso aí, né? Como foi que Paulo usou esse exemplo de Abraão, né? Como que foi que ele recorreu ao Antigo Testamento para ver, para provar isso que ele queria. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 4, do versículo 17 ao 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Bem, essa foi a leitura, né, de Romanos, onde Paulo cita aí uma parte do Antigo Testamento, lá de Gênesis, falando de Abraão. Então a gente vai ver aqui a introdução, né, o que a gente vai estudar, né, a introdução vai dar aqui uma visão geral do que a gente vai estudar nessa lição número 3. Então, assim, na carta aos Romanos, né, do capítulo 3, né, os capítulos aí 3:21 a 4:25, né, do capítulo 3, versículo 21 ao capítulo 4, versículo 25, para ficar mais explicado, a gente vai ver Paulo defendendo, né, a ideia, o conceito de justificação somente pela fé, né, independente das obras, independente da lei. Então ele defende de forma bem forte mesmo, usando vários argumentos, né, e usando um exemplo. Então ele divide essa sua defesa de 3 formas: a justificação manifestada, né, vai ser o primeiro tópico que a gente vai falar, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Então ele mostra como essa justificação se manifestou, né? Depois ele mesmo contesta, imaginando alguém falando contra ela, como eram os argumentos deles, de fato eram, existiam. E depois ele exemplifica essa justificação usando, né, o exemplo de Abraão. Então ele vai usar o patriarca de Israel, né? Ele usa a pessoa talvez mais importante dentro do judaísmo para provar que a justificação é pela fé e não pelas obras e não pela guarda da lei, como os judeus pensavam que era. Então, o que Paulo fez, né, eu acabei de falar, foi usar esse exemplo de Abraão. Então ele usa esse exemplo de Abraão. Tá, o ponto 1. A justificação manifestada. Então a gente vai ver aqui do Romanos capítulo 3, versículo 21 até o versículo 26. Um culpado que é inocentado.
Diz o seguinte aí, capítulo Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, Paulo ele começa, né, aqui no capítulo 3, versículo 21, ele já começa falando qual é a intenção dele. Né, que ele começa a falar que a justiça de Deus foi manifestada sem a lei. Ou seja, não houve a necessidade, né, da lei para que o homem fosse justificado. Mas sim, né, sem a lei. E como é se é sem a lei? Ele vai mostrar que é pela fé. Então aqui, ó, tá lá, né? Como é que Deus ele se revelou para alcançar os gentios e os judeus? Como que ele se revelou para alcançar os gentios? Através da sua revelação natural. A gente falou isso na aula anterior, né? Ou seja, a sua criação, a natureza, tudo que Deus fez foi para se revelar para que o homem encontrasse com ele. E para os judeus, ele se revelou através da lei, uma revelação mais, aí pode-se dizer assim, avançada, né? Ou seja, os gentios não tiveram acesso à lei. Já os judeus eram guardiões, né, dos oráculos divinos, eles guardavam ali a palavra de Deus, então eles tinham posse da lei. Só que eles falharam em não observar essa lei. Os gentios falharam em não enxergar Deus através da sua criação. Então, os dois estão longe, né? Pela falha deles, tanto os gentios quanto os judeus se afastaram de Deus, foram para longe de Deus, né? E perderam a comunhão com Deus. Então, isso foi o assunto que a gente tratou, né, na lição anterior, porque toda a humanidade pecou. Ou seja, não tem mais gentio e judeu, é todo mundo. Toda a humanidade se afastou de Deus, toda a humanidade perdeu a comunhão com Deus e precisa ter essa comunhão restaurada. Então, Deus, ele está lá, né, afastado do homem. Está Deus de um lado, o homem do outro lado, né, cada um do seu canto aí. O homem perdeu a comunhão com o seu Criador. Só que Deus, ele tornou conhecido o seu amor, né? Algo que ele tinha encoberto por um tempo, mas ele resolveu se revelar. Como que Deus resolveu se revelar? Através de Jesus Cristo. Então ele revelou o seu amor pelo homem através de Cristo. Ele enviou Cristo para que ele morresse pelos nossos pecados e assim a sua justiça fosse cumprida. Porque Deus não iria simplesmente perdoar o pecado por perdoar. Alguém tinha que pagar o preço. Então Cristo veio para pagar o preço do pecado. Então essa revelação que estava escondida, que era desconhecida, né, foi revelada, né, através de Jesus Cristo, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, João 3,16, a gente vai lembrar aqui agora João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né, para morrer, para dar vida, para que todo aquele nele crê tenha vida eterna. Então essa é a ideia. E esse termo, né, a gente vai ver aqui, justiça, que Deus revelou a sua justiça, é um termo usado no mundo jurídico, né, do grego aí, né, dikaiosine é o termo que é usado, que é traduzido como justiça. Paulo pegou emprestado lá dos tribunais. Por quê? Porque a imagem que nós temos é alguém sendo inocentado por um juiz, que é Deus. Né? Mesmo sendo culpado, ou seja, está lá o ser humano, né, culpado pelos seus pecados, né, responsável pelos seus erros, pelas suas falhas, e Deus, ele nos julga e nos inocenta. Como assim, se Deus é justo? Porque um juiz injusto é visto com maus olhos, principalmente no meio dos judeus no mundo antigo. Na cultura antiga, um juiz injusto, ele não era bem visto na sociedade. Então, como que Deus simplesmente perdoa os pecados? Deus não é injusto? Não, porque a justiça dele foi revelada em Cristo. Então, o que é que a gente conclui aqui dessa parte? Que, mesmo culpados, Deus nos quis justificar e perdoar. Então, foi algo da sua soberania. Deus resolveu nos justificar, nos perdoar pela sua infinita graça, mesmo sem nós merecermos isso.
Tá, a gente vai agora para o ponto 2, né, que é no subtópico, né, do ponto 1, né, o 2, que é um prisioneiro que é libertado. Tá, o primeiro a gente falou um culpado que é inocentado, ou seja, nós, né, culpados pelos nossos pecados, fomos inocentados. Agora, nós vamos ver que além de ser considerado inocente, nós somos libertados, ou seja, somos livres do pecado. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse versículo, ele é muito profundo. A gente vê aqui o termo justificado, que é um termo jurídico, né? A gente fala de graça, que é o ato de Deus ter feito isso sem a gente merecer, e fala de redenção, que é um termo emprestado lá do mercado de escravos. Vamos ver isso mais detalhado. A gente falou um pouco de justificação, né, no tópico anterior, que é um termo jurídico onde Deus considera o culpado inocente, mesmo ele sendo pecador. E agora a gente fala de redenção. O que é redenção? Né? Vem do grego apolitrozel, né? Ou seja, não precisa decorar essas palavras em grego, né? É só curiosidade mesmo. Mas é uma palavra usada, né, que foi usada no mundo antigo para se referir à escravidão. Então, quando um escravo ele era comprado por alguém e colocado em liberdade, dizia-se que esse escravo foi redimido. Então, esse termo, para se referir à redenção efetuada por Jesus, né, Paulo usou para fazer essa ponte, né, ou seja, para que todo mundo entendesse. Da mesma forma que um escravo que está lá, escravizado, né, sendo açoitado, obrigado a trabalhar, ele é redimido por alguém, né? Alguém vai lá, paga um preço por ele, tira ele daquela escravidão e liberta ele, fala, você está livre. É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus ele efetuou essa redenção. Então, esse termo significa redenção, resgate, libertação. Ou seja, ele tem um sentido de libertar mediante um preço, não é de graça. Né? Um preço deveria ser pago. Quando alguém queria libertar um escravo, ele deveria pagar um preço. Então, esse preço era um preço alto, só quem tinha muito dinheiro. Então, era difícil acontecer porque todo mundo que pagava por um escravo queria ficar com o escravo e continuar ele como escravo, e não dar liberdade. Então, era um preço muito alto. E esse preço, né, foi pago por Cristo. Então, assim, o que a gente... e o que Deus tem a ver com isso, né? Ou seja, já que ele está usando uma linguagem do mercado de escravo, né, a gente faz essa pergunta, né? O que Deus está relacionado com isso? Ou seja, Cristo pagou, né? Ou seja, ele pagou com o seu sangue. Ele pagou para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados. Então, o homem estava lá preso em seus delitos e pecados, aprisionado, né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, né? Fala disso. E Cristo veio e nos resgatou da escravidão do pecado. Né? Ou seja, Deus ele usou isso para nos libertar. Usou Cristo, a morte dele na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado. Um inocente que é culpado. Ou seja, se alguém que era culpado foi considerado inocente, para que isso acontecesse, alguém que era inocente teria que ser considerado culpado. Então a gente vai para Romanos 3:25, diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então a gente vê mais um termo entrando aqui, propiciação. Né? É um termo que se refere ao Antigo Testamento, lá em Levíticos capítulo 16, que fala da remissão dos pecados mediante um sacrifício. Vamos lá. Primeiro, antes de explorar essa parte, aqui a gente tem que entender o sistema de sacrifícios lá em Levítico. Né? Levítico 16, eu recomendo você ler o capítulo 16 do livro de Levítico. Você vai entender melhor. Eu coloquei aqui de forma resumida isso. Então, primeiro, o sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele irá degolar um bode como expiação pelo povo.
Depois ele pega o sangue do bode e leva para dentro do véu. Tinha lá o Santo dos Santos, um lugar sagrado, ficava com um véu na frente. E fará com que o sangue seja aspergido sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança ficavam as tábuas dos 10 mandamentos e em cima ficava uma tampa de ouro, os querubins e tudo mais, e em cima daquela tampa ele aspergia o sangue. Né? Ou seja, o sangue daquele bode que foi degolado e também de um novilho que ele fazia para o sacrifício próprio, e o bode para o sacrifício do povo. E depois ele colocava a mão sobre a cabeça do bode vivo, que eram 2, confessava a iniquidade do povo e enviava ele para o deserto. Isso significava o pecado indo embora. Então isso era o sistema de sacrifícios lá, né, levítico, ou seja, que o sumo sacerdote fazia para o povo. Toda vez que o povo pecava, uma vez por ano tinha esse ritual, onde ele pedia perdão para todo o povo fazendo esse sacrifício. E tinha os sacrifícios que aconteciam também, sei lá, diários, semanais, de acordo com o que o povo ia pecando, sentia necessidade de oferecer um certo sacrifício e ia lá. É bem mais complexo do que isso, eu resumi aqui. Tá, nesse sistema, né, para que a culpa do pecado fosse expiada, era necessário alguém ser sacrificado. Ou seja, um inocente tinha que pagar o preço. Tudo isso apontava para algo maior. Né? Tudo isso apontava para um sacrifício perfeito que um dia ia acontecer. Porque aquele sacrifício lá não era suficiente para perdoar os pecados. Ele só encobria os pecados. O verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito, um dia ia acontecer. Então, esse sacrifício foi o sacrifício de Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento prefigurava Cristo. Né? Era uma sombra do que o que ia acontecer de verdade. Então, assim, o que a gente pode ver é que a salvação ela não pode ser alcançada através de sacrifício de animais e muito menos por esforço próprio. Ou seja, guardar a lei, fazer todo aquele ritual que tinha que fazer, não era suficiente. Se a pessoa fosse lá fazer o sacrifício e não tivesse fé naquilo ali, não estava fazendo nada. Né? O sacrifício ele tinha que ter fé. E somente pelo sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus inocente que foi sacrificado por nós. Só podemos alcançar a salvação pelo sangue de Cristo. Né? Os sacrifícios do Antigo Testamento foram abolidos depois que Cristo veio e morreu, porque ele cumpriu tudo aquilo que vinha acontecendo. Né? E não há necessidade mais de nós nos esforçarmos para sermos salvos ou tentar alcançar por esforço próprio, porque é somente o sacrifício de Cristo, mediante sacrifício. O segundo ponto, né, Paulo fala da justificação contestada. Então, no primeiro ponto, a gente viu, né, que nós, como pecadores, fomos inocentados, fomos libertos do pecado, e a culpa do pecado caiu sobre Cristo. Né? Ele é que pagou o preço. Então, a propiciação significa que teve que ter um sacrifício, e esse sacrifício foi o sacrifício de Cristo. Ele foi o sacrifício perfeito. Então, a culpa do pecado foi lançada sobre ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Então, nós somos justificados mediante o sangue de Cristo. Tá, agora alguém pode contestar a justificação. A justificação, né, os judeus, com certeza, eles contestaram. E o primeiro subtópico aqui, né, Paulo fala o seguinte: a justificação se opõe à salvação meritória, ou seja, não é por mérito. O que ele diz aqui, Romanos 3, 27? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, onde é que está o orgulho? Onde é que está aquele mérito de você bater no peito e falar, fui salvo porque eu fui bonzinho, eu guardei a lei? Né? Não tem isso. Ela é excluída. Né? Não é pela lei das obras, não. É pela lei da fé.
Como é que isso acontece? O que é a lei? A lei diz, faça mais, faça agora. Faça mais e você será salvo. Faça o certo e ficará bem. E manda fazer. Essa é a lei. A graça fala, não faça nada, apenas aceite o que ele já fez. Ou seja, simplesmente aceite o que Cristo fez. Você não precisa fazer nada. Cristo já fez por nós. Isso lembra algo, né? Eu posso até abrir um parêntese aqui e fazer uma aplicação nas nossas igrejas, que muitas vezes o evangelho é pregado no púlpito das nossas igrejas falando para nós nos esforçarmos para alcançar a salvação. Falando, dá uma lista de regras. A pessoa vai lá, aceita Jesus como Salvador, antes dela sair da igreja já recebe uma lista. A partir de hoje você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tem uma lista de regras e inclui o que a gente chama de legalismo. Vamos explorar isso mais na frente um pouquinho, mas adiantando, legalismo é isso, fazer tudo pela lei. Então tem uma lei que te obriga a fazer as coisas. Não é mais pela graça, quando você começa a fazer pela lei. Quando você começa a fazer obrigado. Então o evangelho pregado muitas vezes hoje nos nossos púlpitos é um evangelho que é muito parecido com o entendimento dos judeus sobre a salvação, né? Que era fazendo alguma coisa, se esforçando, sendo bonzinho. Bom o quanto? Né? Se é para eu ser salvo sendo bonzinho, o quanto eu devo ser bom para alcançar a salvação? O quanto eu devo me esforçar para ser salvo? Fica meio difícil, eu não sei o quanto ser bom. E se o meu padrão é diferente do padrão divino? Como é que fica? Será que eu estou sendo bom o suficiente para alcançar a salvação? Então fica meio complicado. Se eu quero alcançar a salvação pela lei, se eu quero alcançar a salvação pelas obras, eu não sei quantificar isso. Eu não sei dizer o quanto eu devo ser bom para que Deus olhe para mim e fale, não, ele merece ser salvo. Então não tem como ser salvo pela lei, não tem como ser salvo pelas obras. Agora, pela graça, não. Pela graça é totalmente diferente. Eu simplesmente preciso aceitar o que Cristo fez e entender que ele pagou o preço que eu deveria pagar e agora eu devo obediência. É diferente da lei. Eu vou obedecê-lo pelo que ele já fez. Eu vou obedecer porque eu sou salvo, não obedecer para ser salvo. Há uma diferença muito grande. Na lei é obedecer para ser salvo. Na graça é obedecer porque eu sou salvo. É diferente. E não é fácil abrir mão do nosso orgulho, né, e deixar de nos vangloriar pelos nossos feitos. Todo mundo quer, né, fazer alguma coisa e depois se orgulhar, né, fiz isso, fiz aquilo. Mas não adianta, não tem espaço para o mérito na doutrina da justificação. Tudo é pela graça de Deus. Ninguém vai chegar no céu, bater no peito e falar: estou aqui porque eu mereço. Estou aqui porque eu fiz alguma coisa para estar aqui. Estou aqui porque eu me esforcei, né? E aquela pessoa que foi para o inferno não se esforçou o suficiente. Não, ninguém vai poder falar isso. Porque tudo é pela graça, não é pelos nossos feitos, não é pelas nossas obras. A justificação é pela fé. Só seremos justos diante de Deus. Deus ele vai olhar para nós e ver justiça em nós se nós crermos em Cristo. É uma via de mão dupla a justificação. A gente crê em Cristo, nossos pecados são lançados sobre ele e a justiça dele, a santidade dele é lançada sobre nós. E aí nós nos tornamos pessoas limpas de pecado, porque ele pagou o preço. Vai e vem, vai os nossos pecados e vem a santidade dele para nós. Só assim nós seremos, né, justificados diante de Deus. Não é pelo nosso esforço, não é pelas obras, nem é pela lei. O resumo de tudo isso, Romanos 3:28, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A justificação se opõe ao orgulho. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Romanos 3:29. Os judeus se orgulhavam da lei. Os judeus se orgulhavam por ter recebido a palavra de Deus. Isso causava o quê? Um exclusivismo. Deus é somente dos judeus. Isso era o que eles pensavam. E os gentios não podem se relacionar com Deus? Como é que fica a questão dos gentios?
Ele é Deus de toda a terra. Ele não é Deus só de Israel. Ele é Deus do universo. Todos os seres humanos estão dentro ali da graça de Deus. Né? Ou seja, a graça alcança todos, não é para alcançar só os judeus, é para alcançar os judeus, os gentios e toda a humanidade. Tem esse versículo aqui de Deuteronômio 6,4 que talvez, né, Paulo tinha em mente e os judeus também. Né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ele não pode ser Deus só de Israel, porque senão os gentios teriam outro Deus. E aqui esse versículo diz que ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Então, se ele é o único, não existe outro Deus. Então, ele tem que ser Deus dos judeus e dos gentios. Então, a gente não pode cair nesse erro, né, de achar que Deus é propriedade exclusiva da gente, achar que Deus ele pertence somente à Assembleia de Deus. Né? Não, Deus é o Deus da Assembleia de Deus, a Igreja Batista não tem nada a ver, a Presbiteriana, Deus é amor, a Metodista, a Luterana, sei lá, né? Qualquer outra igreja. E achar que Deus pertence somente a nós. Não, Deus ele é Deus de todos. Né? Assim como os judeus achavam que Deus era Deus só para eles, muitos hoje acham que Deus é Deus só para nós e acham que só existe salvação na igreja A ou igreja B. Né? Uma das formas de reconhecer uma seita é quando essa igreja diz que a salvação é só lá. Não, só é salvo se pertencer aqui a essa igreja. Aquela igreja ela tem 90% de chance de ser uma seita, quando se torna exclusivista. Então nós não podemos ser, né, exclusivistas. A justificação se opõe ao antinomismo. Vamos ver o que é isso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Podemos observar que nessa parte aqui, Paulo ele sempre está fazendo uma pergunta. É aquele estilo de diatribe, que é quando a pessoa ela quer justificar algo, ela quer defender algo, e ela fica fazendo perguntas retóricas. Essas perguntas retóricas, né, logo depois vem uma resposta na qual ele responde como se fosse um outro interlocutor. Então, como se tivesse alguém questionando a doutrina e logo depois vem a resposta. E assim Paulo ele vai construindo o texto, né, de Romanos. Legalismo. Legalismo é tudo pela lei. Ou seja, tudo acontece pela lei. Quando chega alguém, aceita Jesus na igreja e recebe uma lista de coisas para fazer, isso é legalismo. Ou seja, tu tem que fazer isso aqui. Antinomismo, contra a lei. Fala, não, a lei não serve de nada, acaba com a lei. Então os judeus, eles acusavam Paulo de ser antinomista. Ah, já que tu está defendendo que se a pessoa pode ser justa diante de Deus somente pela fé, então acaba com a lei. Tu está acabando com a lei não tem nada a ver com isso, né? Então você é um antinomista. Acabou. E Paulo ele teve que se defender disso. Então funciona o seguinte: anula a lei? Não. A lei ela serve para conduzir o homem à fé. Ela serve de tutor, ela conduz a pessoa a Cristo. Porque a lei, ela não salva, ela não salva. Ela mostra onde está o erro e ela conduz, ela é um tutor e ela leva à fé. Né? Então, sim, Paulo estaria ensinando que a justificação pela fé tornaria a lei desprezível? Não, justamente por causa disso. Né? Ou seja, ele não está dizendo que a lei é desprezível, de maneira nenhuma. Então, nem judeu, nem tampouco gentil algum foi capaz de cumprir a lei. Ou seja, se a gente fosse ser salvo pela lei, deveríamos cumprir ela completa, sem falhar em nenhum ponto. E ninguém foi capaz de fazer isso. Somente Jesus cumpriu. E ele cumpriu em nosso lugar. Então, se alguém dependesse da lei para ser salvo, estava todo mundo perdido, porque não tem como ser salvo simplesmente observando a lei, porque a gente vai falhar e vai pecar e vai errar. Né? Então não tem como. Mas Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Mas a gente não deve desprezar a lei porque ela tem a sua importância. E agora a gente chega aqui no terceiro ponto, que é a justificação exemplificada. Paulo ele vai usar um argumento que
pega o que os judeus tinham assim, de mais precioso e ele coloca esse argumento como sendo assim, o principal argumento para provar mesmo que a justificação, ela de fato é bíblica. Ela aconteceu, a justificação pela fé, ela aconteceu no Antigo Testamento, com pelo menos, assim, explicitamente dois personagens que ele fala. Ele cita aqui Abraão e cita uma passagem de um salmo fazendo referência a Davi. Abraão, circuncisão e justificação. Então, vamos explorar aí Romanos 4, do 1 ao 8. O argumento dos judeus. O que os judeus falam? Que Abraão, ele guarda a lei antes da lei ser entregue. Então, a gente tem aqui que Abraão, Deus chama Abraão, faz a promessa para ele. 14 anos depois, Abraão é circuncidado, acontece a circuncisão de Abraão e toda a sua família. 430 anos depois, Moisés recebe a lei no Sinai. Então, de acordo com os judeus, Abraão ele guardava a lei mesmo antes da lei ser entregue. Mesmo antes da lei ser entregue, Abraão já guardava ali a Torá. Esse é o argumento dos judeus. Então, assim, para eles, deveria, né, a lei era importante para a salvação, a lei salvava porque Abraão foi salvo pela lei. Só que no argumento de Paulo é diferente. Paulo ele diz o seguinte, Abraão ele crê na promessa. Abraão ele não guardou a lei por antecipação, como vocês estão falando. Ele crê na promessa. Deus ele faz a promessa para Abraão, ele crê na promessa, depois que ele crê que ele é circuncidado, e depois é que chega a lei para Moisés. Ou seja, a sequência é diferente. Primeiro ele crê, primeiro ele tem fé. Deus promete e ele crê. Ele não guarda a lei, ele crê. Então ele alcança a justificação pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. Então depois vem a circuncisão e depois Moisés recebe a lei que começa. Então sempre foi pela fé. Esse é o argumento de Paulo. Então o que justificou Abraão não foi o que ele fez, mas o que Deus fez por ele. Ou seja, Abraão não foi justificado pelas obras dele, não foi justificado pelas atitudes dele. Ele foi justificado pelo que Deus fez por ele. E esse é o princípio do Evangelho. Né? Somos aceitos não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Ou seja, o que Cristo fez, isso sim vale, não o que a gente faz. Da mesma forma, Abraão. Então há uma comparação aí entre o crente e Abraão. O que isso significa? Os judeus falavam que eles eram filhos de Abraão. Quando eles discutiam lá, os fariseus discutiam com Jesus, Jesus falou, olha, vocês têm que ser libertos. Ele fala, como? Liberto de quê? Se nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. E aí Jesus fala, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês criam em mim. Então Abraão ele não é pai necessariamente dos judeus, ele é pai da fé, ele é pai de todos aqueles que creem, né? Ou seja, que aceitam pela fé, não pelas obras, não pela lei, mas pela fé. Ou seja, eu sou filho de Abraão, você que crê é filho de Abraão, porque quem crê em Cristo, quem crê na salvação pela fé é filho de Abraão, da mesma forma que Abraão foi salvo pela fé. Abraão aqui, a promessa e justificação. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 2, 12, 2. Então aqui é a promessa muito conhecida que todo um crente, eu acho que já ouviu falar dessa promessa, que Deus faria de Abraão uma grande nação. Essa foi a promessa. Então, Paulo, ele usa esse argumento, que quando Deus prometeu, né, Deus, ele justificou Abraão porque Abraão acreditou naquilo, acreditou na promessa. E nem era mesmo circuncidado. Ou seja, a obediência à lei, né, não justificou Abraão. Não foi a obediência à lei. Não foi pelo fato de ele ter sido circuncidado. Foi pela fé. Então Abraão, primeiro ele acreditou na promessa de Deus, ele cumpriu depois que ele foi ser circuncidado.
Então está aqui a justificação de Abraão. Deus, né, tá lá, Abraão, que é um pecador, como qualquer um outro. Abraão nunca teve mérito nenhum, Abraão nunca foi aquele cara bacana, aquele cara bonzinho, aquele cara que fez boas obras, que Deus olhou do céu, viu Abraão, falou, olha aquele cara lá, ele é o cara, vou pegar ele e vou, né, escolher ele para formar a nação que eu quero. Não. Abraão, ele não tinha mérito nenhum, ele era pecador como qualquer um outro. Ele foi escolhido unicamente pela graça. Só foi pela graça. Então, Abraão, de alguma forma, quando Deus apresentou a promessa para ele, ele teve fé. Ele teve fé, ele acreditou naquilo, ele acreditou na promessa. E quando ele acreditou nessa promessa, ele se tornou um homem justo. Ou seja, Abraão, ele deixou de ser um pecador e passou a ser um homem justo e voltou a ter comunhão com Deus pela fé. Ele acreditou na promessa, então não foi pelas obras. Com certeza, assim, a promessa dependia da obediência à lei. A gente fala assim, a promessa de Deus, quando Deus prometeu para ele, será que, Abraão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação, todas as nações da terra serão abençoadas, e tal, e aquela promessa que Deus fez para Abraão. Tá, se essa promessa ela dependesse da lei, né, ela teria falhado. É uma promessa que teria falhado, porque ninguém foi capaz de cumprir e guardar a lei. Ninguém. Ninguém teve a capacidade de guardar a lei, de cumprir toda a lei. Então a promessa de Deus iria falhar. Não tem como. Somente pela fé. Se fosse pela lei, teria falhado. Né? Se a Bíblia falasse assim, Abraão cumpriu a lei e isso lhe foi imputado como justiça, seria meio complicado, porque será que Abraão de fato cumpriu a lei? Provavelmente não, com certeza não, pode-se dizer. Ele não cumpriu a lei. Ele errou, ele falhou. Então foi pela fé. Abraão, ressurreição e justificação. Então vamos fazer aqui um paralelismo entre a fé de Abraão e a fé dos cristãos. Abraão acreditou nas promessas de Deus, mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis. Ou seja, tudo estava contra a promessa se cumprir. Quando Deus falou que Abraão ia ser pai, Abraão tinha 99 anos. Sara também já estava idosa. Então, eles não tinham, talvez, mais a capacidade, de acordo com a época lá, as mulheres da idade de Sara não tinham mais filhos. Quando Deus falou essa promessa para Sara, ela riu, ela achou graça, ela falou, não, não pode, eu não posso ter um filho. Tanto que o nome Isaac significa riso, porque ela riu da promessa de Deus. E era algo totalmente desfavorável, totalmente impossível. Mas Abraão acreditou. Ele acreditou na promessa. E depois a promessa se cumpriu. O crente é da mesma forma. Né? Ele crê em Deus que torna possível as coisas impossíveis. E a principal coisa impossível é a salvação. A salvação, se nós formos olhar para a santidade de Deus e para o quanto nós somos pecadores, é praticamente impossível nós sermos salvos. É praticamente nós termos algum impossível, assim, é impossível a gente ter algum mérito diante de Deus. Eu me lembro agora da história lá do jovem rico que vai falar com Jesus, perguntar o que faz para ser salvo, o que eu devo fazer para ser salvo. Aí Jesus foi, conversou com ele, falou para ele guardar os mandamentos. Ele falou, não, os mandamentos eu já guardo, isso aí desde a minha infância. Aí Jesus falou assim, é? Então vende tudo que tem e me segue. Como ele falou que não tinha como fazer isso, ele baixou a cabeça e saiu fora, Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. E quando ele falou isso, os discípulos se assustaram. Né? Falaram, Senhor, então, como fazer para ser salvo? Tipo, é impossível. Não tem como. Né? É impossível.
E aí Jesus falou assim, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Muita gente já tentou aumentar o tamanho dessa agulha, dizendo que é uma porta que tinha na cidade, que se chamava agulha, que o camelo não podia passar pela porta. Mas não. O texto de Lucas, a agulha lá é a agulha usada para fazer cirurgia. O termo grego lá é a agulha usada para fazer uma cirurgia. Então Jesus estava falando de uma agulha mesmo. Ele estava falando de uma agulha pequena, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Isso é. E por que Jesus estava falando isso? Porque para os judeus da época, alguém que era rico, que era bem-sucedido, que era uma pessoa abençoada financeiramente falando, eles viam essas pessoas ricas como sendo alguém próximo de Deus, alguém que tinha crédito com Deus. Ah, esse foi alguém que guardou a lei, que guardou os mandamentos, que fez tudo certinho. Da mesma forma que aquele jovem rico falou: ah, sim, eu guardo a lei desde a minha infância. Eu sou, né, guardador da lei, é por isso que eu sou rico. Os judeus tinham aquela coisa, né? Se tu guardar a lei, se tu fizer por onde, tu vai ser abençoado. Então, o Pedro, né, e os discípulos ali, André, João, olharam e falaram assim, não, senhor, esse cara aí, ele é um amigo de Deus, ele guarda a lei, ele é bem sucedido. Se o senhor está falando que é impossível ele ser salvo, então ninguém pode se salvar. Ou seja, se é praticamente impossível um rico ser salvo, então quem é que pode se salvar? Se o cara que guarda a lei, que faz tudo certinho, não consegue se salvar, quem é que pode se salvar? Aí Jesus fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, é impossível o homem se salvar sozinho. É impossível o homem se salvar através da lei. Mas para Deus é possível, por quê? Porque Deus ele vai dar a salvação totalmente de graça, basta o homem ter fé. É só isso, basta ele ter fé. Ou seja, é algo que Deus faz, a salvação pertence a Deus e não ao homem. É algo que Deus foi lá e revelou ao homem e, né, deu a oportunidade para que o homem se salve, somente pela fé, não é pelo esforço humano. Então não interessa se lá para aquele jovem rico, se ele era pobre, não interessava nada, se ele guardava a lei, ele tinha que ter fé. O que garante a nossa justificação? Vamos ver aqui, Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que garante a nossa justificação, de fato, é o fato de Jesus ter ressuscitado. É isso que garante. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele provou que ele é Deus. Ele provou que ele tem poder sobre a morte. Ele, né, ressuscitou, mostrando que ele é Deus, e por causa disso nós somos justificados. Porque sendo Deus, ele se fez homem, viveu totalmente sem pecados, ele não pecou, cumpriu toda a lei e levou sobre si os nossos pecados. Morreu e ressuscitou. Aí isso sim garante a nossa justificação diante de Deus. Nós somos feitos justos diante de Deus. E entra aqui uma coisa assim interessante, é que quando a gente fala de salvação, a gente fala de justificação, a gente fala muito da morte de Jesus, do fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, derramado sangue para perdoar os nossos pecados. Só que a gente esquece de falar de duas coisas, da vida de Jesus, porque ele viveu uma vida de santidade, guardou a lei, guardou todos os preceitos da lei. Então, isso é importante porque essa vida de santidade é imputada em nós, é colocada em nós, e ele ressuscitou. Às vezes a gente esquece Jesus na cruz. Então, Jesus ele não pode ser esquecido na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. E isso garante a nossa justificação. Então, Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Nunca devemos esquecer disso. Conclusão. Então tá, nessa lição a gente aprendeu que Abraão foi justificado diante de Deus pela fé e não pela observação da lei, né, como pensavam os judeus. Então, às vezes as pessoas perguntam,
Como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? É porque eles faziam sacrifício? É porque guardavam a lei? Não. Eles eram salvos no Antigo Testamento pela fé. Eles tinham que ter fé. Fé em quem? Fé em Deus e fé no Messias que um dia viria. Todo judeu sabia que um dia ia vir o Messias que ia redimir Israel. Então eles tinham fé nesse Messias que um dia ia vir. Eles tinham que acreditar nisso. Eles tinham todo um ritual de sacrifício, mas eles tinham que saber que aquilo prefigurava algo que viria mais na frente. Então era pela fé, não era pela observação da lei. E como que as pessoas são salvas hoje? Da mesma forma. A salvação é alcançada pela graça mediante a fé em Jesus. Ou seja, os judeus no Antigo Testamento, eles eram salvos pela fé no Messias que um dia viria. E nós, hoje, somos salvos pela fé no Messias que já veio. Então, a gente tem que crer no Messias que já veio. Então, sempre foi pela fé. A salvação não era pela lei no Antigo Testamento e passou a ser pela graça, mediante a fé no Novo Testamento. Não. Sempre foi pela graça e sempre foi pela lei. Né? Ninguém teve mérito diante de Deus. Abraão não teve mérito diante de Deus. Davi não teve mérito. Noé não teve mérito. Nenhum profeta, ninguém no Antigo Testamento teve mérito algum diante de Deus. Todos eram pecadores e todos foram carentes da graça de Deus e pela fé eles alcançaram a salvação. E nós não devemos admirar esses homens, sim. Devemos admirar Abraão pela sua obediência. Devemos admirar Abraão porque ele se dispôs, ele se colocou à disposição, ele aceitou aquela promessa e saiu da sua parentela e obedeceu a Deus. Então a gente admira Abraão pela sua obediência, né, pela sua fé, mas não porque ele era bonzinho, porque ele tinha algum mérito. Então é isso, né, que nós possamos reacender a chama do verdadeiro evangelho, do evangelho da graça, do evangelho da fé em Jesus. Né, os reformadores lutaram muito por isso, muitas pessoas foram queimadas, morreram, teve uma confusão muito grande ali na Idade Média, justamente para restaurar o evangelho da fé. O evangelho que fala da fé em Cristo, que justifica somente pela fé. Né? Martinho Lutero foi o que puxou à frente, o homem que Deus usou, e hoje a gente vê as igrejas que estão deturpando esse evangelho, estão mudando, estão voltando, né, ao evangelho das obras, que era o que acontecia na igreja na Idade Média. Era evangelho somente pelas obras, pagamento de indulgências, e Martinho Lutero lutou e mostrou, não, a salvação é pela fé, somente pela fé. E hoje a gente vê algumas igrejas voltando às obras. Nós temos a responsabilidade de trazer esse evangelho de volta, evangelho pela fé. Então a gente conclui aqui, né, bibliografia recomendada. Eu falei no começo de um livro e aqui agora no final, né, recomendo novamente aqui o livro do pastor José Gonçalves, o comentarista da revista. É um comentário de Romanos, do F.F. Bruce, né, uma introdução e comentário. O Justificado em Cristo, que eu falei no começo, Mark Seyfried, para quem quiser se aprofundar em justificação, e uma introdução ao Novo Testamento do Luiz Berkoff. Quem quiser mais conteúdo, acesse ebdemfoco.com. Nesse site você vai ter acesso ao slide, você vai fazer o download do slide lá e usar na sua igreja. Fique à vontade para modificá-lo, usar da forma que quiser. E além do slide você vai encontrar mais conteúdo que vai te auxiliar, né, no seu estudo, que vai fazer com que você cresça aí na graça e no conhecimento. Amém. Fica por aqui. Até a próxima aula.